Começar diferente. Eu quero ministrar algo para você. Quero falar algo da parte de Deus para a sua vida. Eu coloquei até como tema: Jesus é o salva-vidas. Diga: Jesus é o salva-vidas. Nós muitas vezes entramos no perímetro de uma piscina e a gente nem repara. Algum dia você entrou na piscina e falou assim: ó, eu não quero saber onde é o vestiário, eu não quero saber onde está meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, eu não quero saber onde estão meus amigos, eu não quero saber onde é o trampolim, eu não quero saber onde tem uma cadeira vazia para mim sentar, eu não quero saber onde é o banheiro, eu só quero saber onde está o salva-vidas. Alguma vez você entrou numa piscina assim? Alguma vez quando você foi para o mar, chegou no mar, você foi lá, chegou com aquele carrinho, né? Com toda a farofa possível, o frango, a farofa, o refrigerante, todos aqueles seus amigos, abriu aquela tenda, montou e depois você falou: peraí, aonde está o salva-vidas? Você fez isso alguma vez? Mas o salva-vidas estava lá. Esse pessoal que trabalha no salvamento, eles ficam posicionados em alguns lugares, e às vezes andando na orla da praia, com uma boia nas costas, com um radinho na mão, e parece até que ele não é muito eficiente, parece até que ele está lá meio perdido, sem saber para onde vai, porque ele anda para um lado, pé de pato muitas vezes aqui embaixo do braço, e ele vai para cá, para lá, mas quando alguém grita por socorro, o que ele faz? Falou: acabou meu horário, desculpa aí, ó, fica para a próxima, hoje não tem mais serviço. Ele sai correndo, se lança na água, vai às suas braçadas, chega até onde está a pessoa, coloca a boia nele, arrasta aquela pessoa, seja lá como for. Uma vez o salva-vidas dando uma entrevista, ele falou que uma das coisas mais difíceis é quando a pessoa está totalmente sóbria e ele está desesperado, e ele tenta agarrar o pescoço do salva-vidas, e o salva-vidas precisa virar ele de costas, para poder enganchar ele pelo pescoço, para que possa levá-lo embora, porque se ficar de frente, muitas vezes, o que ele faz é agarrar o salva-vidas e tentar subir nele para poder respirar, e com isso, nenhum dos dois vai se salvar. E nós não entendemos muito bem quando Deus quer operar um milagre na nossa vida. Nós entendemos muito bem quando Deus permite que a gente passe por sufoco, por dificuldade, por desemprego, por qualquer coisa que seja. A gente fala assim: mas espera aí, onde é que está esse Deus que não está vendo a dificuldade, que não está vendo o momento de aflição? Na verdade, irmão, você tem vivido tantos dias sem nem olhar onde está o salva-vidas, mas o salva-vidas está de olho em você. Ele está olhando e te acompanhando. Eu lembro uma vez que eu era garoto, 15 anos, e eu fui lá para o Guarujá, e quando eu cheguei lá, alguém me ofereceu uma prancha, e eu vi aquele pessoal que ia para o fundo. Eu falei: nossa, isso deve ser super fácil, ir para o fundo não tem problema nenhum, a prancha segura, a onda me traz de volta. Então eu peguei e fui entrando, e de repente, quando eu vi, eu já não tinha mais o pé, e eu falei: mas não tem problema, eu vou subir na prancha, e aí a prancha vai me levar de volta. E eu não sabia nadar, mas parecia tão fácil. Eu subi na prancha, a onda vinha, passava por baixo da prancha e jogava ela mais para dentro, e eu tentando sair a todo custo, e não saía. E aí chegou uma hora que eu falei: eu preciso me jogar e tentar sair de algum jeito, porque eu já não sei para onde ir. Eu achei, estou totalmente sozinho. E por Deus, a onda baixou um pouco, a maré baixou um pouco, eu consegui saí fora, tomei um pouco de água, e quando eu estava saindo assim, ainda estava mais ou menos na cintura, o salva-vidas estava olhando para mim, e ele falou: a maré está brava, né? Eu falei: como assim? Ele falou assim: eu vi o seu sufoco, é que você começou a conseguir sair, eu deixei você sair por conta, para você. Eu falei: mas eu tomei água. Ele falou: eu vi, mas agora você sabe que o mar é perigoso, não é verdade? Eu falei: miserável, ele me deixou eu tomar água. Ele podia ter corrido lá, pulado na minha frente, me tirado de lá, me liberado daquela situação delicada, porque na minha cabeça eu pensei: eu vou morrer, não tem saída. Mas o salva-vidas estava de olho em mim, estava me acompanhando com os olhos, e se caso eu não conseguisse mesmo, provavelmente ele já teria estado do meu lado, me arrancado de lá, pego pelo pescoço, cabelo, sei lá, mas ele ia me tirar de lá. Nós olhamos para Deus e esquecemos o que Jesus já fez por nós, que Jesus já está bem posicionado, onipresente, onipotente e onisciente.
está em todos os lugares, pode todas as coisas, sabe de todas as coisas, mas Ele está esperando o teu posicionamento. Ele está lá deixando você realmente escolher o caminho que você quer seguir, para arrancar você de lá e trazer você para fora, para pegar você lá no meio das suas atrocidades, das suas dificuldades, das suas enfermidades, das suas falhas, das suas, talvez, bebida, ou prostituição, ou droga, ou mentira, ou engano, ou roubo, ou qualquer outra coisa. Ele tem a vontade, está de mão esticada para você, dizendo: pega aqui, eu vou te tirar dessa situação, eu vou mudar a tua história. E você muitas vezes não tem percebido isso, que a vontade dele era resgatar você, era transformar a sua vida de uma forma especial. Em João, no capítulo 8, versículo 1, fala assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Os escribas, fariseus, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, e ao começar pelos mais velhos até os últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Quando nós olhamos para isso, a gente vê como o salva-vidas está sempre atento, mesmo quando parece que ele não está vendo nada. Salva-vidas está te acompanhando, mesmo quando parece aquele momento, aquela mulher, ela estava pronta para ser morta, porque o apedrejamento queria dizer o quê? Morte por apedrejamento. Era uma lei. E naquela hora, ela estava ali debaixo das mãos daqueles homens, e com certeza ninguém ia lutar por ela, ninguém ia se colocar na frente por ela, nem mesmo aquele que estava com ela no ato, daquela prostituição. Mas ninguém ia fazer isso. Por quê? Porque se fizesse, provavelmente seria apedrejado junto. Talvez algumas pessoas dissessem: por que Jesus não pulou do lugar dele? Por que Jesus não deu uma voadora em um, pegou no pescoço do outro e começou a xingar eles, falar deles? Ele não precisava disso. Ele sabia muito bem como lidar com a situação, e sabe como lidar com a situação da sua casa, sabe como lidar com a situação do seu trabalho ou ausência de trabalho, sabe como lidar realmente com o vício que tem defraudado você, tem roubado você, tem atrapalhado você, tem bloqueado o seu projeto, o seu entendimento. Ele sabe como lidar com isso, e ele não vai tomar nenhuma atitude descabida ou contrária à própria palavra dele. Ele tem princípios, e por ter princípios, ele é o primeiro a não quebrar os princípios, para que nós saibamos que os princípios dele não devem ser violados. Por quê? Porque é contra a palavra de Deus. Por isso, em momento algum, ele foi lá e disse assim: quem é Moisés? Que lei é essa? Por que você está falando dessa lei? Ele não desqualificou Moisés, ele não desqualificou a lei de Moisés, mas ele colocou algo que está acima da lei. Sabe o que está acima da lei? O amor. O amor está acima da lei. Por isso, naquela hora, ele simplesmente fez uma pergunta para eles que acabou com eles: quem não tem pecado, que lance a primeira pedra.
Ele podia ter falado: eu conheço o pecado seu, pecado seu, pecado seu, pecado seu. Mas ele não estava lá para cobrar, ele estava lá para salvar, ele estava lá para liberar, ele estava lá para transformar, ele estava lá para fazer a diferença. Esta é a função do encontro face a face. Não é atacar as pessoas, não é começar a colocar qual é o seu pecado, qual é o seu pecado, qual é o seu pecado. Mas eu libero você do pecado, eu libero você do ataque, eu libero você da dificuldade, eu restauro a sua família, eu curo a sua enfermidade, eu transformo os seus dias. É aí que Deus começa a nos mostrar através de Jesus que o amor dele é maior do que o nosso, é maior do que o seu, do que o meu. Não há julgamento em Jesus. A restauração, a liberação, a transformação, a manifestação de bênção para a tua vida. Ele fala isso para nos dar uma visão diferente. A resposta de Jesus aqui foi muito direta, muito objetiva, né? Foi diferenciada. Ele sabia que tinha que fazer alguma coisa diferente. Se ele não fizesse isso, como seria essa colocação? Como seria realmente essa situação? E nós muitas vezes não entendemos isso. Jesus morreu fisicamente para salvar, e a sua morte naquela cruz continua salvando, libertando e transformando milhares de vidas até hoje. É o tamanho do amor que ele destinou por nós, é o tamanho do comportamento diferenciado que ele preparou para você e para mim. Se você quer uma mudança na sua vida, a primeira coisa que tem que exercitar no seu coração é o amor, é a dedicação, é um posicionamento. Porque nós falamos que Jesus é o Senhor. Quando eu falo que Jesus é o Senhor, eu digo assim: Jesus é o meu dono. E quando eu falo que alguém é o meu dono, eu sigo todos os critérios daquele que é o meu dono, daquele que me orienta, daquele que está cuidando de mim, daquele que me deu vida e vida em abundância. Por isso essa mudança precisa vir em mim. A primeira eu dividi em 5 tópicos, né? Dessa palavra, onde nós destinamos Jesus é o salva-vidas. E coloco no primeiro tópico isso: Jesus, um exemplo a ser seguido. Diga: Jesus, um exemplo a ser seguido. É opcional? Não, não é opcional, é um exemplo. E bons exemplos devem ser seguidos se nós quisermos bons resultados. Quando você quiser um bom resultado na sua vida, siga bons exemplos. Quando você quer ter um futuro perfeito aí profissionalmente, você procura alguém que está trabalhando, alguém que tem conhecimento da área que você deseja, alguém que pode te ensinar, te orientar. Quando você quer ser vencedor na sua vida, você procura Jesus Cristo, porque Ele vai te dar toda a orientação necessária. Olha o que ele fala no versículo 1: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Antes de mais nada, ele foi realmente para o Monte das Oliveiras, que era um lugar de oração, era um lugar que ele se recolhia nas madrugadas, muitas delas para fazer o quê? Para orar. Ele se preparava, ele tinha o que falar, ele tinha o que exemplificar, ele tinha muitas vezes a condição de expulsar os demônios, porque ele estava intimamente ligado a Deus, porque ele tinha uma aliança com Deus, e a aliança com Deus com ele vinha pelo tempo de oração, por ouvir a voz, por repetir a voz de Deus para as pessoas. Pela manhã cedo, tornou para o templo, e tendo todo o povo que vinha perto dele, ele os ensinava. Ele recebia de Deus para ensinar, para entregar. Muitas vezes nós não percebemos, mas o exemplo está nisso. Alguém que foi lá e viu servos trabalhando para abençoá-lo, como exemplo para a vida dele, ele vai querer ser servo também, como algo que vai fortalecer o caráter dele, vai prepará-lo para crescimento espiritual. Ele vai fazer o que a Roberta fez, o que o marido da Roberta fez, o que outras pessoas aqui já fizeram. Eu recebi orientação, gostei do que recebi, amo a Deus sobre todas as coisas e quero ser um discípulo de Jesus. Me deixa aí como servo, me deixa participar desse negócio. Eu quero ser uma ferramenta de Deus. E isso é só para aqueles que querem seguir ao Senhor,
que querem estar debaixo da palavra de Deus. Ele, como salva-vidas, está sempre pronto. Um bom nadador, um salva-vidas, ele não fica, olha, é o seguinte, eu já fiz o curso, eu aprendi a nadar e agora eu não faço mais nada, só fico sentado. Vocês já repararam o que eles fazem? Periodicamente eles fazem períodos de natação. Eles vão, atravessam lá o mar, pedaços do mar, eles voltam, fazem isso às vezes em dia de chuva intensa. Poxa, mas ele não procura o sol para nadar? Não, ele tem que treinar no bom tempo e no mau tempo. Ele tem que treinar de todas as maneiras. Ele sabe que muitas vezes vai se sacrificar, mas ele sabe também que o dia que houver necessidade, ele está pronto para fazer alguma coisa diferente. Quando o Senhor opera por nós, ele primeiro se sacrificou. Jesus, antes de falar para você que ele era a porta, antes de falar para você que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém viria ao Pai se não fosse através dele, ele colocou a vida dele para ser sacrificada, para que você fosse abençoado. Ele deu a vida própria dele, ele sacrificou a vida dele. Então o ensinamento dele para nós é que sem sacrifício nós não veremos a contemplação de Deus, nós não veremos a manifestação de Deus, nós não receberemos os sinais do Senhor na nossa própria vida. Por isso, se você quer crescer, seja um multiplicador, seja aquela pessoa que vai informar o caminho para aqueles que estão apertados, para aqueles que passam momentos de aflição. Seja você aquela pessoa que vai falar para aqueles que têm a família destruída, os filhos com as drogas ou qualquer outra situação, qual é o caminho da transformação. Seja você simplesmente um agente do salva-vidas, um daqueles que de repente não é o chefe de todos, mas é um daqueles que é uma ferramenta especial. Porque se nós dependêssemos só de um salva-vidas para fazer todas as coisas, talvez nós tivéssemos dificuldade. Mas a cada período da praia, cada parte da praia, tem um homem ali, mas tem lá uma central, e da central, quando há necessidade, vai o helicóptero, quando há necessidade, sai o jet ski, quando há necessidade, sai a lancha, quando há necessidade, sai uma ambulância, quando há necessidade, alguma coisa acontece. Quando você for uma ferramenta do salva-vidas, tudo que você precisar virá da central, virá do céu, virá do Deus Todo-Poderoso, seja lá o que você precisar, virá do ar, virá da terra, virá de qualquer maneira, pode ser na sua saúde, pode ser na sua estrutura. O poder de Deus está estabelecido para aqueles que creem nele, para aqueles que buscam a resposta nele, para aqueles que acreditam na manifestação dele. Ele jamais deixará você sozinho, jamais. A primeira coisa que ele fazia era orar, para buscar essa manifestação. Por isso, quando há uma missão para realizar, você precisa entender que tem que estar preparado. Quer mudar sua casa? Esteja preparado. Quer mudar sua família? Esteja preparado. Quer trocar o seu emprego? Esteja preparado. Quer crescer na sua vida espiritual? Esteja preparado. O Senhor abre a porta para você entrar, mas quem entra é você. Ele dá a condição, mas quem realiza somos nós. Nós precisamos entender que Ele já fez o chamado, Ele já declarou o chamado, Ele já ensinou o caminho, mas agora somos nós que temos que nos posicionar para receber, para fazer o que é necessário, para mudar. Uma vez eu vi um policial falando assim: todo mundo gosta de colocar a tranca na janela depois que o ladrão entrou, porque ele atendia muitas solicitações, e ele falou: sempre que a gente chega nas casas, acontece do pessoal falar assim: agora eu vou colocar uma tranca, agora eu vou melhorar a segurança do portão, agora eu vou. Ele falou: por que as pessoas não fazem isso antes de acontecer o problema? Por que as pessoas não procuram Deus e se engatam em Deus, se seguram, se aliançam com Deus antes de terem problema? Eles precisam ir ao fundo do poço, eles precisam acreditar no mundo, eles precisam acreditar na mentira, na prostituição, no adultério, em tantas coisas, antes de acreditar no poder de Deus, naquilo que o Senhor preparou para a própria vida dele. Então hoje é o dia de você entender isso. O segredo de Jesus é encher primeiro, para depois poder distribuir. Se você quer uma manifestação forte na sua vida, abra o seu coração para se encher.
Participa do encontro, participa da célula, vai para o culto, ouve o teu líder, compartilha, diga para ele o que é que você não está entendendo, pergunte para ele o que você deve fazer, se tem alguma coisa que você precisa de ajuda, fala o que é, porque nós estamos aqui nessa direção, nesse objetivo, nesse perfil de levantar as pessoas, de fortalecer as pessoas, de dar a eles todo o posicionamento para andar junto com o salva-vidas naquilo que for necessário. Segundo, seguir a Jesus exige coragem. Diga, seguir a Jesus exige coragem. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato do adulterando, e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Eles estavam ali para checar Jesus, eles queriam realmente provocar ele para poder atacá-lo. Ele poderia ter falado: se ela pecou, o problema é dela. Ela pecou? Pecou. Ela errou? Errou. Então, cumpra-se a lei. Deixa que a lei atribua a ela o pagamento. Já pensou se as igrejas cristãs começassem a pensar assim? Alguém veio e fala: ora, meu marido saiu de casa, minha mulher saiu de casa, ou meu filho foi para as drogas, qualquer coisa aconteceu. Fez? Agora ele que pague o preço. Não, a gente não tem que orar por gente assim não. Mas Jesus disse uma coisa muito importante, que ele veio para aqueles que estavam, o quê? Perdidos. Ele não veio para os salvos, ele veio para os perdidos. Se ele veio para os perdidos, então a primeira coisa que tem que existir chama-se misericórdia. E a misericórdia não é cobrança, a misericórdia não é chamar a atenção para achar o problema, a misericórdia é mostrar o caminho para que o problema se resolva. Ele quer que você entenda o caminho para sair dessa situação, para viver a plenitude, para viver aí de uma forma diferente. O que os outros acham não importa. Eles chegaram lá em volta de Jesus, achando que iam colocar para ele a dificuldade. E o Jesus quer nos ensinar. E nós teremos que estar prontos para ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo. Que nós teremos realmente, vamos dizer assim, a direção dele para levar as pessoas a saírem de tudo que está sendo jugo, peso, roubo na vida deles. Porque o inimigo veio para roubar, matar mas Jesus veio para dar vida e vida em. Se ele vai dar vida em abundância, como é que ele vai fazer? Se a pessoa já está afundando nas águas, o que ele vai fazer? Colocar mais uma pedra? Colocar um peso no pescoço e dizer: se vira? Não, ao contrário. A parte dele é dar vida e vida em abundância. A parte dele é resgatar o perdido, é restaurar o caído, é dar a ele aquilo que é necessário. Por isso nós precisamos ter coragem. Coragem para quê? Para enfrentar a dificuldade, para dizer não. Quando eu me converti, eu tinha muitos amigos do mundo, e eles começaram a dizer para mim: você não vai dizer que você se converteu, você não vai dizer que agora você é crente. Os primeiros dias eu dizia: não, eu estou indo numa igreja. Até que uma noite eu pensei bem, chegou a hora de falar a verdade para esse povo, que negócio é esse? Aí o rapaz falou para mim assim: e aí, o que você faz de final de semana? Eu falei: vou para a igreja. Ele olhou: como? Você vai para a igreja? Eu falei: eu sou crente, eu aceitei Jesus como meu Senhor. E tem mais, eu sou dizimista. Antes que você pergunte, já vou te falar: eu sou dizimista, e dou do meu dinheiro e não do seu. Que é para falar logo assim: sai, borocochô. Por quê? Porque quando você começa a tentar se esconder, quando há ausência de coragem em você, é quando o pessoal monta no seu pescoço, é quando todo mundo tem que dar um palpite na sua vida, é quando todo mundo quer dizer para você o que é certo e o que é errado. Só que tem um problema: quando você estava com o problema, quando você estava com a dificuldade, quando você estava com o problema de relacionamento com a sua esposa, ninguém estava lá para ajudar. Porque agora que eu achei o caminho, alguém vai me cobrar por isso? Então, para lá, pode sair, não vai pegar mais. Quer ser meu amigo? Agora eu sou assim. Se não dá para ser meu amigo porque eu sou cristão, então bye bye, tchau, não tenho nada a ver com você. Por quê? Porque amigo que é amigo não muda de opinião por causa disso. Ele vai querer saber por que é que você entrou nesse caminho, e você vai poder dizer para ele de boca cheia: salva-vidas, ele me chamou, ele me encontrou, ele colocou a boia em mim, me arrancou pelo pescoço e me levou para fora da água, e eu estou salvo.
eu estou livre. E se você quiser, você pode estar livre também. Você pode receber também a mesma manifestação. Eles queriam checar Jesus, mas Jesus não se intimidava com eles, porque conhecia o perfil daqueles fariseus, porque sabia que o que eles queriam era achar realmente um motivo para, vamos dizer assim, já que vai apedrejar a mulher, vamos colocar Jesus junto, vamos colocar ele nessa parada, porque também aqueles que se voltavam contra a lei, os judeus que se voltavam contra a lei, também tinham um julgamento e tinham que pagar por ser uma pessoa que se levanta contra uma orientação de Deus. Por isso que eles perguntaram, por isso que eles colocaram, a lei de Moisés diz, porque quando ele se levantasse contra a lei de Moisés, ele seria julgado pelos judeus, e julgado pelos judeus, poderia ter diversas penas, até mesmo o apedrejamento. Eles estavam procurando motivo. Se fosse você, o que você poderia dizer? Que pode ser que eu morra. Não, deixa ela morrer em paz. Se ela fez, ela que morreu, eu não tenho que morrer por ela. Mas ele não pensava assim. O salva-vidas pensa assim. Quando ele vê um mar bravio, quando ele vê uma situação difícil, e ele vê alguém se afogando, ele fala assim: hoje não está bom para entrar no mar não. Olha lá, está a corrente forte. É que nem bombeiro. Você já viu o bombeiro quando ele vê o fogo e tem uma pessoa lá dentro? Ele entra ou não entra? Mas ele não devia entrar. Fogo queima, fogo é perigoso. Mas ele entendeu, quando ele se tornou um bombeiro, que ele pode ter que dar a vida dele por aquela pessoa. Por isso, é mais importante aquela pessoa do que ele. O salva-vidas entende a mesma coisa, que aquela pessoa é muito importante, que ele foi treinado para salvar, e por isso, mesmo que esteja numa situação delicada, ele vai até lá, e ele vai lutar para salvar aquela vida, e ele vai fazer tudo o que ele pode para tirar aquela pessoa de lá. Se nós entendermos isso, nós vamos entender por que é que Jesus não voltou atrás, não afinou, não amarelou, como dizem aí. Podia ter chegado, parou, não, eu não vou me levantar contra a lei, mas eu vou usar a própria pessoa, os comportamentos, para poder resgatar. Terceiro, quem segue a Jesus recebe autoridade da parte de Deus. Quem está ligado no Senhor tem autoridade. Isso diziam eles, tentando para que tivesse ele que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Ele não confrontou eles, uma briga pessoal. Ele deu para eles o motivo para pensar. Ele deu para eles o motivo para avaliar. Se eles foram capazes de julgar aquela mulher, é que eles estavam com um caráter, vamos dizer assim, punitivo, mais do que um caráter amoroso. Então Jesus falou: tem um jeito fácil de pegar eles. Se eles vieram aqui para julgar, agora basta eu dar a mesma petição para eles. Passa e avalie a sua própria vida. Passa e veja, amado, quando nós chegamos a avaliar, quem de nós não pecou? Quem de nós não errou? Quem de nós um dia não se indignou, se irou? Só que nós sabemos uma coisa: quando nós erramos, nós nos arrependemos e reconhecemos o nosso erro, e é isso que traz a nossa salvação. Quando nós reconhecemos que nós desobedecemos ao Senhor, ou saímos fora da orientação dele e nos fragilizamos perante Satanás. Quando eu entendo isso, eu posso me corrigir e me restaurar. Jesus sabia disso. Ele falou: a melhor forma de colocar essa situação, virar ela, restaurar essa posição, é entregar eles mesmos para se autoavaliarem. Eu não sei se você já reparou, nas empresas grandes hoje existe um negócio chamado autoavaliação. Hoje nas empresas, quem avalia o funcionário é ele mesmo. O chefe vai avaliar também, é lógico, mas ele te dá uma ficha e manda você preencher, tipo, o que você acha de você? Meu irmão, depois que fizeram isso, as avaliações, vamos dizer assim, primeiro caíram bastante,
Segundo, as reclamações dos funcionários diminuiu demais. Por quê? Porque antes ele dizia assim: o chefe não sabe me avaliar, ele não sabe tudo que eu faço, ele isso e aquilo. Mas quando deram para ele avaliar, ele mesmo baixou o nível. Por quê? Porque ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele não deveria fazer, ele sabe o quanto ele se esforça, ele sabe quando ele falhou e quando ele não falhou. Hoje, Jesus usou isso há mais de, quase 2000 anos atrás, vamos falar assim. E naquela época, quando ele usou isso, é hoje o que estão usando nas empresas. Eu costumo falar para empresários, e quando a gente fala para empresários, uma das coisas que eu falo é assim: quando você quiser saber como a sua empresa progride, o que fazer, o que não fazer, é só ler a Bíblia. Você vai encontrar um empreendedor espiritual, mas que todas as funções que ele declara servem para o profissional, fazem a tua empresa. Então hoje, muitos descobriram isso e estão dando cursos aí em cima da administração de Jesus, da orientação de Jesus. Enquanto aqueles homens estavam ali procurando o que falar, Jesus tinha uma autoridade especial para falar, tinha o que fazer. Jesus não precisou brigar com eles. Jesus faz de conta que nada está acontecendo, mas faz uma pergunta que confronta eles no profundo: aquele que entre vós está sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E ele simplesmente volta, não fica olhando para falar: quem é que vai atirar a primeira pedra aí? Não. Ele simplesmente fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E continua escrevendo no chão. Eu imagino eles olhando e falando assim: e agora? E diz aqui, não sei se você reparou, que começaram a sair primeiro os mais velhos. Ou seja, os mais velhos, eles têm mais do que maturidade. Eles avaliaram. Ele falou o que, vamos dizer assim, não poderia falar. Ele atirou e acertou no meio dos olhos, não deixou chance para fazer mais nada. Eles foram atingidos profundamente. Por quê? Porque os mais velhos eram aqueles que tinham maior conhecimento da palavra de Deus, e eles sabiam quantas vezes eles já tinham errado diante da palavra de Deus, quantas vezes eles tinham sido inaptos diante da palavra de Deus. Por isso eles foram os primeiros a saírem, e aí foram largando as pedras. O restante, que normalmente é assim, o ser humano gosta de ir pelo grupo. Dificilmente ele para avaliar e ter uma avaliação pessoal. Normalmente ele fala: eu não vou para a igreja porque meus amigos vão gozar de mim, eu não dou dízimo porque falaram que. Então nós estamos muitas vezes andando atrás da palavra dos outros. Aceita Jesus? Não, eu acho que eu não estou preparado. Esse não estou preparado está ligado ao que eu faço, está ligado aos meus amigos, está ligado para quem eu vou ter que explicar. Porque se eu falar para você: pega aqui R$1.000 que eu vou te entregar, você vai perguntar para os seus amigos? Deixa eu perguntar para o meu amigo para ver se eu devo pegar os R$1.000 ou não. Deixa eu perguntar lá em casa, deixa eu ver se é certo ou errado. Não, você vai pegar logo. Mas quando vem uma checagem desse tipo, as pessoas começam a ter dificuldade. Quarto, Jesus nos ensina a provocar transformação nas pessoas. Olha aí, quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Ele faz o quê? Provoca transformação nas pessoas. Ele com certeza naquela hora conscientizou aqueles homens mais velhos do que eles estavam fazendo. Ele não pegou a Bíblia, não pegou o Torá, não pegou o Pentateuco lá e começou a querer explicar o que é que estava acontecendo. Vamos falar então de Abraão, vamos falar aqui de Moisés, vamos falar desse, vamos falar. Não, ele não precisou fazer nada disso, mas ele indiretamente tocou neles de uma forma tão profunda, que eles saíram de lá calados. E não só eles, porque o que aconteceu com a mulher? Ela deve ter olhado e falado: nasci de novo. E a própria Bíblia diz que depois disso ela se tornou uma das seguidoras. Por quê? Porque ela viu: eu estava morta. Quantas pessoas já foram curadas por Jesus? Quantas pessoas já foram libertas por Jesus? Quantos casamentos já receberam restauração?
e a pessoa tem dúvida se ele vai seguir a Jesus. Amado, se você já não era mais para existir, não tem perda nenhuma, só tem ganho. Você já não existia mais. Talvez você estava morrendo pela enfermidade, talvez você estava morrendo pelas drogas, talvez você estava morrendo pela bebida, talvez você estava morrendo pela mentira, talvez você estava morrendo porque estava perdendo o seu casamento, talvez você estava morrendo porque desemprego e Deus abriu uma porta para você. E agora a pessoa diz assim: mas eu não sei se dá para fazer isso, fazer aquilo. Querido, morto que é morto não reclama. Morto que é morto, não, você pode lá dar beliscão nele, ele não faz mais gesto nenhum, ele morreu. Só que nós somos, vamos dizer assim, reativados, restaurados, abençoados, salvos, e depois esquecemos que devemos a nossa vida inteira para Jesus, que devemos estar vivos para Ele, e que se Ele é o Senhor, o dono da minha vida, eu deveria me reverenciar a Ele, deveria ouvir a sua voz, deveria ler a sua palavra, e deveria dizer: Senhor, eu não vivo mais, mas o Senhor vive em mim. Eu sou uma nova vida, eu sou uma nova pessoa. Eu tenho sim, quando nós trabalhamos com a libertação, as pessoas ali, nós vemos quantas pessoas caem endemoniadas, quantas pessoas são libertas, quantas pessoas são restauradas, e ali nós entendemos que o Senhor verdadeiramente é o nosso pastor, e nada vai nos faltar enquanto assim for, nada, enquanto Ele for o nosso pastor. Nós precisamos de ter uma visão diferenciada. Quando conseguimos tocar na alma das pessoas, nas emoções, aí então poderemos provocar transformações. Quando tocarmos nas emoções, na alma. Quantas pessoas não acreditam mais naquilo que possa acontecer de bom na vida dela? Elas já tiveram situações complicadas, situações ruins, e caem no descrédito. Não acreditam num bom emprego, não acreditam numa boa família, não, foram traídas ou tiveram qualquer outro problema, não acreditam. Mas quando o Senhor entra, Ele restaura a ferida da alma, e ali a pessoa começa a ter uma nova visão, começa a ter um novo procedimento. Ele ensina cada um de nós a provocar transformação nas pessoas. Você é um agente de transformação, você é um agente multiplicador da palavra de Deus, e junto com a palavra de Deus, de transformação da vida das pessoas. Muitos aí, quem aqui chegou na igreja com problemas sérios? Faz assim, olha as mãozinhas. E por que você está aqui? Por que você não foi embora? Porque Ele trabalha para salvar a sua vida. Não tem coisa mais gostosa do que você saber que você está às vezes num lugar e tem toda a segurança no lugar. Está na piscina, tem salva-vidas. Está num condomínio, tem o segurança e portões. Tem alguém, você fala assim: gostoso, eu não tenho nem que me preocupar, porque tem gente cuidando de mim, tem gente cuidando da minha vida. E é isso que faz a diferença. Os olhos do Senhor estão aonde? Em todos os lugares. E se estão em todos os lugares, e Ele é o Senhor dos senhores, então não há quem possa tocar em você, se você está debaixo da proteção dEle. Se você não acha que é o Todo-Poderoso e acha que pode fazer o que você quer, mas acredita que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele vai guardar você de tudo que for necessário, é importante. Jesus os faz ficar abalados para responder, e eles param, né? A própria consciência deles passou a cobrá-los. Ninguém precisou falar mais nada, ninguém mais precisou defender a mulher, mesmo sendo pecadora. O que eles fizeram com a mulher? Deixa ela aí, deixa ela aí, se mete não, atira a primeira pedra quem não tiver cometido pecados. Foi saindo todo mundo, jogando a pedra no chão, e foi embora. E aí você fala assim: o que ele fez? Ele trouxe a consciência que Deus poderia ter acabado com todos eles pelo pecado deles, mas até aquela hora o Senhor ainda continuava dando chance, dando chance,
dando chance. Será que não chegou a hora de nós entendermos quem é Deus, quem é Jesus na nossa vida? Quem é Ele? Quem é Jesus para você? Jesus não veio para acusar, mas sim para salvar. Diga: Jesus não veio para acusar, mas veio para salvar. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? O que ele estava fazendo naquela hora? Agora ele estava tratando na vida dela. Ele tratou na vida daqueles homens. Agora era hora de tratar ela. Mas ele não falou assim: ô mulher, só não tem vergonha na cara? Como é que a senhora foi fazer um negócio desse? Que comportamento é esse? A senhora não teme a Deus? Que responsabilidade? Que isso, que aquilo? Não falou isso não. Ele entrou falando para ela: cadê os teus acusadores? E ela disse: ninguém, Senhor, ninguém mais está aqui, ninguém mais. E ele disse: Jesus, nem também eu te condeno, nem também eu te. Jesus não está te condenando, irmão. Jesus não está procurando defeitos em você. Jesus não está procurando problemas em você. Isso precisa entrar no nosso coração, que Jesus está chamando você hoje para andar com Ele. Ele não está dizendo assim: sai daí, ô pecador, cai fora, meu, qual que é a sua? Pecador, você fica enchendo a cara, fez isso, fez aquilo, agora vem aqui na igreja. Ele não está falando isso. Ele está dizendo assim: venha do jeito que você estiver. Venha do jeito que você estiver. Ele falou: eu também não te condeno. Mas ele diz para ela uma coisa muito especial. E ele não fala para ela: vou te matar, vou te acabar. Vá e não peques mais. Ele podia ter falado para ela assim: com esse pecado você não vai entrar no céu, sua adúltera, sua isso. Ele falou assim: acabou. Você agora está livre, porque você entendeu qual é o seu pecado. Mas para que não haja maiores problemas, não permita mais que o pecado entre. Não aceite mais que o pecado entre. Acaba com isso a partir de hoje e se libera para viver um tempo novo. Nós muitas vezes não entendemos o que Deus está querendo nos entregar. Nós muitas vezes ficamos procurando o que fazer. Jesus traz vida a todos que estão mortos. Ele quer realmente falar sobre vida espiritual. Ele não está falando aqui: você vai morrer fisicamente, mas ele está falando da manifestação espiritual. E ele está dando agora uma conotação muito especial que pouca gente entende. Que quando o diabo entra na vida de uma pessoa, ele veio para... Entendeu? Ele veio para isso, a função dele. Ele é trabalhador, irmão. Ele trabalha 24 horas por dia para fazer isso. E ele não vai voltar atrás, ele vai continuar. Mas por que ele vai continuar? Por que ele não para? Porque ele foi tirado do céu por ser rebelde, por ser alguém que queria tirar o lugar de Deus, e o final dele já está destinado. Ele vai para o lado de fogo. Ou seja, se tem uma coisa que indigna ele, é você ter o amor de Deus sobre a sua vida. É olhar para isso e falar assim: Jesus agora deveria mandar queimar essa mulher, deveria deixar apedrejar essa mulher. E ao invés disso, o que ele faz? Ele vai lá e começa a falar com aqueles homens, e eles largam as pedras. Ele vai lá e ama aquela mulher, e ela passa a ser uma das seguidoras deles. O que aconteceu? Deus criou os filhos dele, gerou você. De uma forma especial você foi gerado. E quando você foi gerado, não foi gerado para a morte, mas foi gerado para a vida. Você é a menina dos olhos de Deus. A maior vontade de Deus é que você se prepare para morar no céu, que você se prepare para um dia, realmente quando sair dessa terra, ir banquetear com o Senhor. A Bíblia diz que nós vamos viver e reinar com Cristo, que há uma mesa onde você sentará e comerá, que o teu nome será trocado, o teu corpo será trocado, será um corpo incorruptível, um corpo que não apodrece, não fica doente,
doente. Quando você entende isso, você fala assim: como é que Ele pode me amar de uma maneira tão grande, se eu muitas vezes não o amo, não tenho coragem simplesmente de dizer: eu quero Jesus como Senhor da minha vida. E Ele está mandando dizer isso para você hoje. A chamada de Jesus é para que tenhamos vida e vida em abundância. Além de estar na eternidade com Deus, que possamos viver todas as nossas promessas com Deus aqui na terra. Seja feita, Senhor, a tua vontade aqui na terra, assim como no céu. Quem já orou o Pai Nosso algum dia? E você prestou atenção nisso? Que é para ser feita a vontade do Senhor. Aonde? Aqui na terra. Como? Como é feita no céu. No céu tem enfermidade? No céu tem bebida, ladrão, todas essas coisas, prostituição? Nada disso. E a vontade dele é que você tenha vida e vida em abundância, em realização, em vitória. Mas aí, apóstolo, como é que eu faço para começar esse caminho? Como é que eu faço para sair nessa direção? Eu deixo Jesus cuidar da minha vida. Você sabe o que é Jesus cuidar da sua vida? É você ouvir a voz dele e executar os caminhos do ensinamento dele. Quem quer ser médico faz faculdade do quê? Quem quer ser advogado faz faculdade de quê? Quem quer ser engenheiro faz faculdade do quê? Quem quer ir para o céu faz que tipo de comportamento? Segue o Senhor, segue Jesus. É coisa tão simples que se torna complicada. Nós sabemos, você vê, todas as respostas certíssimas. Para mim ser um médico, eu tenho que estudar 11 anos. Não é isso? Depois de faculdade. Mais ou menos 11 anos, um pouco mais. Que é residência e tal. Para ser um engenheiro, sei lá, 5 anos. Para ser um advogado, 5 anos. Para mudar a tua vida, precisa apenas que você creia. E se você hoje declarar a tua vida para Jesus, disser: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, hoje o Senhor começa uma transformação. Tem pessoas que ficam presas no mundo. Eu falei ainda hoje isso. E Paulo, ele era um homem muito forte, muito poderoso lá em Roma. Um soldado romano, ele tinha autoridade no meio dos judeus, porque ele tinha cidadania tanto judia quanto romana. Ele falava grego e falava também o hebraico. Ele era um cara top. Estudou com Gamaliel, que era o top vamos dizer, da teologia da época. Ele era o cara. Para ser um soldado era difícil. Para ser um líder lá nos soldados era uma coisa muito difícil. E precisava ter dinheiro, porque todo o uniforme, toda aquela indumentária era comprada pelo soldado. E ele tinha tudo isso. Só que de repente, sabe o que Deus teve que fazer? Fechar os olhos dele por 3 dias, para ele sair um pouco das coisas comuns, para ele entrar nas coisas sobrenaturais. Por 3 dias ele ficou cego. E naqueles 3 dias ele jejuou e orou. E naqueles 3 dias Deus mandou um profeta até ele, para orar por ele, e mostrou para ele que o profeta ia até ele. E quando o homem chegou lá e orou por ele, caíram como escamas dos seus olhos. E ele agora passa a enxergar física e espiritualmente. Ele tem uma vida diferente. A conversão de Paulo aconteceu em 3 dias. 3 dias, e depois ele se torna o maior escritor da Bíblia. O Novo Testamento, 80% a 90% foi escrito por ele. Ele foi um daqueles que mais estabeleceu igrejas. Ele foi um daqueles que levantou mais líderes. Aí você fala: que loucura! O homem não andou com Jesus lá os 3 anos. O homem não, mas ele só precisou entender o que estava acontecendo. Fica de pé. O que Jesus quer?